Bom dia, e vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que o estamos fazendo em sequência em todos os domingos pela manhã. Hoje, coube-nos a tarefa de conversar um pouquinho sobre o capítulo 21º do Evangelho segundo o Espiritismo. Falsos cristos e falsos profetas. Porque não é boa a árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem e o mal. Do mau tesouro tira o mal, porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 43, 44 e 45. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestido de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, os homens colhem uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Marcos 7, 15 a 20. É muito importante que a gente já teça um comentáriozinho sobre esses dois capítulos de O Evangelho. Se tornou um ditado popular. Toda árvore boa dá bons frutos. Então, toda aquela criatura... Vamos relacionar isso com a criatura humana. Se a criatura humana é uma pessoa que busca conviver com a família, com a sociedade, dando bons exemplos, é claro que em qualquer circunstância, esta criatura sempre dará bons exemplos e sempre far-se-á querer bem por aqueles que o rodeiam. Porque esta criatura que dá bons frutos é uma árvore boa. É uma árvore que realmente conseguiu não se igualar à comunidade em que vive. Porque normalmente, dentro de uma comunidade, é difícil a gente extrair aqueles que realmente procuram ser úteis aos seus semelhantes, procuram dar de si o melhor. Muitos vivem só para si mesmos. Isso é natural, mas é ótimo, porque pelo menos está vivendo e se autossustentando. Pior são aqueles que estão dando maus frutos, que estão fazendo uso de elementos da sociedade para poderem viver. Então, é preferível a gente buscar dar bons exemplos através das nossas atitudes e sermos úteis no meio em que estejamos vivendo, dentro da família, junto aos amigos, no convívio social, na casa espírita que frequentamos, procurando
sempre seguir o exemplo maior que Deus nos mandou, que foi o seu Filho, Jesus. Assim nós vamos ser úteis uns aos outros e principalmente a nós mesmos, porque estaremos colhendo já frutos que nós mesmos fizemos crescer através do nosso comportamento em nossos corações, através das nossas boas atitudes. Respondendo, Jesus lhes disse: vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos, e levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos, mas os que perseverarem até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser: olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhe deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais, que se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Marcos, capítulo 24, versículo 4 e 5, 11, 13, 23, 24. E semelhante àquilo que está nesse capítulo de Marcos, nós temos aqui ainda em Marcos, capítulo 12, versículos 5, 6, 21 e 22. Temos que buscar fazer uma coisa que é muito importante. Nós temos discernimento. Temos que distinguir o certo do errado. Muitas pessoas serão capazes de fazer coisas extraordinárias frente aos nossos olhos e poderão até dizer que são representantes do Cristo. Mas nós temos bom senso, nós temos a nossa razão, e nós temos que, naturalmente, a razão e o sentimento deles resulta, queiramos ou não, esse bom senso do qual temos que nos utilizarmos para analisarmos, principalmente, a conduta da criatura, se realmente condiz a sua conduta com o exemplo que Jesus nos legou. Muitas vezes nós olhamos prodígios por elas realizados e ficamos assim, achando que são criaturas maravilhosas. Colocamos essas criaturas, normalmente, até num pedestal e passamos a reverenciar como se fossem indivíduos realmente representantes de Deus. E não são. Não são. Se analisarmos as suas atitudes, porque é isto que tem que ser analisado por todos nós, se o comportamento moral da criatura, se tiver um comportamento moral que se aproxime do comportamento do Cristo, é claro que o comportamento do Cristo ninguém o tem ainda na face da terra. Basta olharmos para nós mesmos. Eu olho para bem dentro de mim e eu não consigo realmente vivenciar a menor quantidade possível dos ensinamentos do Cristo. Me é muito difícil. Então, olhemos isto naquele que está dizendo ser representante do Cristo, para verificarmos nós mesmos se as atitudes dessa criatura são condizentes com aquilo que Jesus ensinou, com aquilo que Jesus praticou. Esse exemplo nos legado pelo Pai, por Deus, o nosso Criador, mostrando-nos que todos somos irmãos uns dos outros, mas que poucos de nós
nos enxergamos como irmãos. Nós enxergamos as pessoas como criaturas das quais podemos fazer uso para galgar alguns degraus, não na escala moral, mas sim na escala social. Nós desejamos sermos melhores do que os outros, socialmente falando. Sejamos melhores moralmente, porque é isto que nos fará crescer evolutivamente, fazendo-nos conquistar realmente aquilo que temos que conquistar nas existências que Deus nos deu e nesta principalmente que estamos vivendo e que estamos usufruindo, na minha opinião, do melhor bem que Deus nos deu, que foi a doutrina espírita. Então temos que, não é só ler, não é só conhecer a doutrina espírita, é dela nos utilizarmos. São tantos os ensinamentos que ela nos trouxe. Quais desses ensinamentos nós deles estamos fazendo uso no dia a dia das nossas vidas? Basta que analisemos as nossas atitudes, desde ao nos levantarmos até nos deitarmos. Abençoada é aquela criatura que pode, ao chegar a tardezinha, dizer de si para si mesmo: eu aproveitei bem o meu dia, realmente eu fui um pouco útil, eu não procurei discutir com ninguém, seja no trânsito, seja dentro de casa, eu não procurei pensar coisas erradas acerca de quem quer que seja. Eu procurei apenas ver o bem que as criaturas praticam ao longo do dia. Aproveitei, consequentemente, bem este dia. Esta criatura pode se tornar alguém que pode se dizer que ele é um profeta, porque através de suas atitudes boas, ele está realmente cumprindo as leis divinas. Então aquilo que sai de sua boca, e principalmente a da sua conduta, serve de exemplo para nós. Agora, prodígios, há muitas criaturas que são capazes de realizá-los. É óbvio que a ciência tem nos mostrado, desde longa data, que muitos desses atos que nós consideramos prodígios, não são simplesmente fatores orgânicos do qual o homem faz uso para conseguir realizar coisas que aos nossos olhos parece que é um indivíduo enviado. Convivendo com esta criatura, acabaremos por descobrir que ele tem praticado erros, ele tem feito coisas que não mostram a nós que ele é um indivíduo enviado de Jesus. E quantos não têm feito uso das palavras que Jesus nos legou para nos conduzirem, para nos levarmos a termos determinados pensamentos religiosos, filosóficos, e essas criaturas, quando por nós analisada, nós acabamos por verificar que eles não têm um comportamento digno daquilo que eles dizem representar. Não são dignos representantes de Jesus, do Pai, o Criador. Se Deus nos legou um exemplo, é a este exemplo que temos que seguir. E qual foi o legado de Deus? Foi nos enviar o seu Filho. O seu Filho. Então, procuremos estudar o Evangelho, o legado de Jesus, agora para nós, e praticá-lo. Dentro das nossas possibilidades, é claro, já que ainda não somos espíritos evoluídos, mas se desejamos progredir, se desejamos realmente aproveitarmos melhor essa nossa existência, não é tão difícil a gente seguir estes ensinamentos, lutando para colocá-los em uso no dia a dia de nossas vidas. Não importa onde, no trânsito, em casa, com os amigos, aonde trabalhamos, não importa. Estejamos aonde estivermos, sempre teremos condições de vivenciarmos um pouquinho, pelo menos, dos ensinamentos do Mestre. Nós temos algo que
muito importante que todos carregamos conosco. É a nossa consciência. E nós sabemos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ou nós nos deixamos conduzir pelo lado errado, ou nos deixamos conduzir pelo lado bom. Depende tão somente de nós. E a nossa consciência é interessante. Ela aprova ou desaprova qualquer um dos nossos atos, no momento em que vamos realizar. Se naquele instante nós pensarmos em Jesus, nós saberemos como agir. Toda criatura humana, diante de tomar qualquer atitude, seja lá junto aos filhos, no meu caso, junto aos meus 10 bisnetos, junto aos netos, se antes de tomarmos qualquer atitude, se nós consultarmos a nossa consciência, nós saberemos se aquela atitude que iremos tomar, se é boa ou má. Se vai redundar em benefício para aquela criatura e em malefício para nós. Depende. E temos a consciência. E nós não conseguimos nos livrar dela, não. Quantas vezes eu não me vejo lá em casa, de repente me lembrando de uma atitude que eu tomei com uma determinada pessoa, que já desencarnou há muito tempo, que viveu algum tempo na minha casa, e a minha consciência naquele instante pesa de algumas atitudezinhas que tomei para com essa criatura. Então, a consciência é uma coisa maravilhosa, que todos podemos dela fazer uso. Não é necessário que consultemos ninguém, não. Consultemos a nossa consciência e não procuremos endeusar quem quer que seja. Porque, como foi dito aqui, as criaturas podem dizer, ali está um profeta. Nós temos que entender, a palavra profeta, o significado dela nos tempos de Jesus era mais que para quem profeta era para quem realizava adivinhações. Então ele era capaz de fazer uma premonição. Antes que um fato ocorresse, ele já dizia que aquele fato ia ocorrer. E esses eram os profetas. Hoje, o sentido de profeta é bem maior. Mas é principalmente pela sua conduta que nós vamos verificar se esse indivíduo pode ser chamado de um profeta. Quantas criaturas com as quais dialogamos ao longo do dia, ao longo do tempo, e quando ele fala alguma coisa, aquilo parece que vem de encontro às nossas necessidades. Ele nos faz entender melhor a vida, nos faz entender melhor as atitudes que temos que tomar. E esta criatura com a qual convivemos ao longo dos nossos dias, naturalmente, nós podemos chamá-lo de profeta, porque ele está nos ajudando. Indiretamente, através de suas palavras, nós evoluímos, nós progredimos. Então, profeta não é só aquele que faz prodígios, não. Aquele que faz adivinhações, aquele que faz premonições. Não. Profeta é toda aquela criatura que muitas vezes convive ao nosso lado e que de repente os bons espíritos, amigos espirituais, fazem uso de sua boca, porque ele abre o seu corpo, porque ele deseja nos auxiliar. Ele abre para dar abertura a espíritos bons que querem ajudar a nossa casa, a nossa família, e ele vem, e esses espíritos vêm, fazem uso da boca mediúnica dessa criatura, ou dessa facilidade que ela tem de receber a intuição, para nos dar ensinamentos maravilhosos. Então, o profeta, gente, é muito mais do que uma criatura que faz prodígios, porque a ciência nos mostra comumente que muito daquilo que a criatura realiza
que muito daquilo que a criatura realiza, ela realiza graças àquilo que ela traz no seu organismo. Então ela é capaz de realizar coisas maravilhosas frente aos nossos olhos. Mas a criatura que realmente se apresenta a nós, não como uma madeira que não dá fruto nenhum, mas que dá frutos ainda, basta nós saborearmos um pouquinho do fruto redundante desta árvore, que nós vamos conseguir sentir se o sabor é bom ou não do fruto. Agora, para que compreendamos melhor cada criatura que vive ao nosso redor, é necessário comer bastante sal ao lado dela, né? Então, alguns quilinhos de sal nos fazem conhecer bem aquele com quem convivemos mais. E tenhamos olhos para enxergar sempre as coisas boas dos outros, mas que os nossos olhos sejam voltados para dentro de nós mesmos, para que enxerguemos dentro de nós ainda aquilo que há de errado que fazemos, e para que comecemos nós a darmos bons frutos, sazonados, que serão úteis para a nossa evolução, para o nosso progresso. Então isso vai depender tão somente de cada um de nós fazermos bem, bom ou mau uso daquilo que já brotou em nós, já cresceu em nós. Porque temos, como eu disse, a doutrina espírita nos mostrando como seguir por caminhos que nos conduzirão à paz quando chegarmos no mundo maior. Porque queiramos ou não, nós seremos cobrados de todas as atitudes que tomarmos. E se porventura dermos ouvidos àqueles que se dizem profetas, e que de profetas não tem nada, nós iremos agir erroneamente. E quantos nos dias de hoje não fazem mau uso dos ensinamentos e aprendem, leem, conhecem o texto bíblico desde a primeira página até a última página, do Velho e do Novo Testamento, e são capazes de dizer coisas maravilhosas acerca desses textos. Mas as suas atitudes é que tem que ser analisada. Entendamos uma coisa: Deus não condena ninguém ao sofrimento eterno. Não, em hipótese nenhuma. Leiamos o Evangelho de Jesus e verifiquemos se Deus ali condena a alguma criatura a um sofrimento, a uma pena eterna. Isso não existe, gente. Ninguém é condenado por Deus a uma pena eterna. Não. Todos teremos que nos ressarcir, é claro, dos débitos adquiridos. Mas a pena eterna não é um legado divino. Não é. Porque sequer passa pelo crivo da nossa razão, sequer passa pelo nosso bom senso, que um pai colocaria um filho aqui na terra para depois condená-lo pela eternidade afora. Então, ninguém será penalizado eternamente. Ninguém. Todos teremos ocasião de nos redimirmos dos nossos erros, das nossas atitudes impensadas. Então, ao lançarmos os olhos para alguém que diz ser um representante de Jesus, de Deus, ouçamos a Ele, mas principalmente, voltamos a dizer, analisemos as atitudes dessa criatura, se ele não está comercializando as palavras de Jesus para angariar aquilo que deseja materialmente falando. Porque moralmente ele não cresceu e não fará ninguém que o ouve crescer. Então, por isso, o nosso bom uso em todos os aspectos da nossa vida, dessas coisas simples nos legadas por Jesus. É claro que nós temos que extrair desses ensinamentos
da árvore boa que dá bons frutos, da árvore má que dá maus frutos, extrair daqui aquilo que é importante para nós. E entendamos que nós temos que analisar tudo aquilo que nos é dito, seja lá por quem for. A conduta é que é importante. O resto é resto, gente. O resto é resto. Então, analisemos a conduta. E aí, através dela, nós seremos capazes de diferenciar a árvore boa, a árvore má, a que dá bom fruto, a que dá mau fruto, ou a que não dá fruto nenhum. Então, esta é a atitude que temos que tomar frente a qualquer situação em nossa vida. Nesse livro aqui, Crônicas de Além Túmulo, é um livro psicografado por Chico, e por incrível que possa parecer, gente, essa psicografia que aqui está, é de 1935. Eu não tinha nascido ainda. Foi 3 anos antes do meu nascimento. Mas essa psicografia nos dá ensejo de entender bem se nós seremos penalizados eternamente ou não seremos penalizados eternamente. É Crônica de Além Túmulo. Foi ditada pelo espírito de Humberto de Campos. E está aqui. É no capítulo desse livro, o capítulo 5. O título é Judas Iscariotes. E realmente nós achamos maravilhoso esse capítulo, porque se coaduna bem com aquilo que nós falamos aqui, sobre a árvore que dá mau fruto, a árvore que dá bom fruto, as penas que teremos que passar, se nos conduzirmos erroneamente, se estivermos ao lado de realmente um indivíduo que é um verdadeiro profeta e dele não estivermos fazendo uso, dos seus ensinamentos não estivermos fazendo uso. Silêncio augusto cai sobre a cidade santa. A antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além, descansa Getsemane, onde o divino mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgota, sagrado, e em cada coisa silenciosa há um traço da paixão que as épocas guardaram para sempre. Em meio de todo o cenário, como um veio cristalino de lágrimas, passa o Cedron. Silencioso, como se as suas águas mudas, límpidas, buscando o mar morto, quisessem esconder das vistas dos homens os segredos insondáveis do Nazareno. Foi assim que numa dessas noites de Jerusalém, que vivia a eternidade da maldição, Humberto de Campos, como espírito, ele tem condições de se fazer presente aonde ele quiser, estar presente em qualquer lance da história. Não que ele tenha progredido, não, mas ele evoluiu o suficiente e desejou nos deixar muito dos seus contatos. Ele fora jornalista, fora escritor aqui na Terra, e ele queria fazer uso dessa sua aptidão. E desejou, já que ele não a usara para o bem, quando aqui estivera conosco, ele agora queria usá-la para o bem no plano espiritual. E ele quis estar presente. Quantos nos dias de hoje não entram em caravanas para se dirigirem à Terra Santa, percorrer os caminhos que Jesus percorreu? Gasta uma fortuna para realizar isso hoje. Agora ele em espírito pôde realizar. E eu fiquei pensando, quando eu li essa crônica de Humberto de Campos,
eu pensei, puxa vida, tantos lugares que eu desejaria conhecer e que eu nunca viajei fora do Brasil, a não ser aqui na fronteira, aqui na Foz do Iguaçu, para fazer algumas compras. Então, não tem dúvida, quando eu desencarnar, se eu tiver condições, vou viajar. Vou conhecer muitos lugares que eu queria conhecer e que não tive condições econômicas de conhecê-los. Mas vamos lá, Humberto de Campos fez isto. Ele quis ir lá, e estava ali. De repente, ele vê um homem sentado numa pedra, quase à margem do Cédron. Esse rio de águas límpidas e que vai em direção ao Mar Morto. E viu aquele homem sentado e foi se aproximando daquele homem. Uma voz lhe diz no ouvido: é Judas, é Judas. Ele não sabe de onde veio essa voz. Ele se aproxima e, como jornalista, ele indaga: você é Judas? É filho de Iscariotes? Sim, sou Judas, disse Judas a ele. E Judas, naquele instante, olha para ele e ele começa a perguntar. Como um jornalista sempre quer se esclarecer e esclarecer as pessoas. E ele já estava iniciando as suas atividades de escrever através da pena do Chico. Então ele não deixou de perder a oportunidade. E ele pergunta a Judas, né? Você vivenciou tudo aquilo que está escrito no Evangelho? E Judas diz a ele: não é bem como os escribas escreveram. Não é bem. Não foi como eles escreveram que aconteceu. Havia na ocasião dois grupos bem distintos. Os representantes de Roma, que estavam ali, Pôncio Pilatos, e se encontravam ali, e também o tetrarca da Galileia. E cada um com a sua maneira de pensar, cada um com a sua maneira de agir. O tetrarca da Galileia queria que todos aprendêssemos aquilo que Jeová houvera escrito, aquilo que estava no Velho Testamento, e puséssemos em uso a tudo aquilo que estava escrito, tal como alguns religiosos nos dias de hoje, que ficam alicerçados tão somente no Velho Testamento e querem nos impingir aquilo que está no Velho Testamento. Isso aí já foi um interregno meu, mas dando continuidade. Aí Judas diz a ele: entre os dois havia um antagonismo muito grande, porque enquanto o tetrarca da Galileia queria que seguíssemos os ensinamentos contidos na Bíblia, os romanos, por sua vez, representados por todos, porque todos queriam o bem de Roma no fim, eles queriam apenas o bem material, a imposição do nome de Roma perante toda a humanidade terrestre. Queriam conquistar e conquistar. E dentre os dois estava Jesus. Ele nem era um seguidor dos princípios do Velho Testamento, porque ele disse: tudo aquilo que está escrito se resume nisto: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele resumiu tudo nesta frase. Então, ele também não estava com Pôncio Pilatos ou com Roma. Não, ele trazia ensinamentos dele para toda a humanidade terrestre, que foi o seu legado. Então, eu, por minha vez, eu queria que Jesus ascendesse, que se tornasse realmente uma pessoa que fosse seguido por todos. E eu via a sua capacidade, as curas que ele fazia, o que ele falava, o que ele realizava, a multiplicação dos pães, as multiplicações dos peixes. Ele era uma criatura que ninguém se igualava a ele.
Eu sabia que ele conseguiria se impor perante os tetrarcas da Galileia, perante os romanos, perante quem quer que seja. Então, eu queria que ele ascendesse. Se ele não pudesse ascender e ser realmente um digno representante de todos nós, eu poderia me tornar, porque Jesus tinha um detalhe, ele não pensava em si mesmo, ele se vestia com roupas pobres, e ele era um socialista, que eu me encantei com as suas ideias, e eu não fiz por mal, eu desejava que ele crescesse frente aos olhos de todos, mostrasse a sua capacidade frente aos olhos de todos. Então, realmente, eu entreguei a Caifás, eu entreguei. Mas, logo depois de entregá-lo, eu comecei a sofrer, passei momentos muito tristes. Quando eu o vi na cruz, eu me senti abalado interiormente. Eu senti que eu houvera errado, porque eu por 30 dinheiros, eu o vendi. Foi um absurdo o que fiz. E eu não conseguia carregar a minha consciência. Eu então resolvi me suicidar, porque talvez eu me redimisse frente aos olhos de Jesus através do suicídio. Mas não foi o que aconteceu. Não foi. Eu cheguei aqui no mundo espiritual e comecei a vivenciar, primeiro, recordações tristes. Por isso que em toda a paixão do Cristo eu venho aqui e fico olhando e relembrando. E naquele instante, Humberto de Campos percebeu que lá dos olhos de Judas corriam lágrimas, que ele enxugava fazendo uso das dobras de uma túnica que ele levava consigo. E o diálogo prosseguiu. Mas e aí? O que aconteceu? Eu tive só momentos de muita tristeza a partir de então, porque eu queria me ressarcir do débito adquirido. Por diferentes encarnações eu passei e sofri muito. Fui traído, fui vilipendiado, cometeram as maiores vilanias contra a minha pessoa. E eu sofri muito. Chegou um ponto tal, o meu sofrimento, que no ano 15, quando eu mais lutei, a princípio, antes da chegada desse século, eu vivia junto àqueles cristãos que nos primeiros tempos desejavam implantar o cristianismo, e eu estava junto deles, porque eu houvera ouvido os ensinamentos de Jesus, vira ele vivenciar esses ensinamentos. Então eu queria seguir o seu exemplo. Então eu estava junto com os seus seguidores, e tantas tristezas, tanto sofrimento eu passei nessas ocasiões, que foram processos dolorosos que eu sofri. E no ano 15º, quando eu pensei que já tinha me livrado, mas eu levava ainda a consciência carregada, aí eu passei pela Inquisição. E eu quis passar antes de me encarnar. Me encarnei e passei pela Inquisição. Tive o meu corpo queimado na cruz. Por um processo, como sempre, mentiroso da Inquisição, eu tive o corpo queimado. Simplesmente porque eu queria seguir os princípios do Cristo, que eu aprendi ao lado dele. Aí, depois de ser queimado, ter o meu corpo queimado, eu surgi no plano espiritual, com uma diferença. Eu senti assim como se um ósculo havia me sido dado na própria consciência, e eu me libertara daquilo tudo
que eu fizera a Jesus. Eu não carregava mais peso na consciência, mas eu não consigo tirar da minha mente lembranças daquele instante. Por isso que na paixão do Cristo eu estou aqui, sempre nesse local, que naturalmente foi um local que sofreu terríveis mudanças na ocasião. A cidade de Jerusalém, que era a capital, pode-se dizer, do mundo, com que seus 500 mil habitantes, uma coisa grandiosa para aquele período, se transformara num monte de ruínas. Os caminhos eram todos terríveis, os prédios destruídos. Eu vi tudo isto e vejo aqui, hoje, esta situação calamitosa. Por estas paragens, as situações parecem perseverar em decorrência daquilo que aqui fizeram com Cristo. Então eu venho e fico olhando, todas as vezes que aqui na terra o pessoal passa pela paixão do Cristo, eu me faço presente aqui, relembrando o passado triste que vivi e que fui o causador de muita desse sofrimento. Então, eu estou aqui, mas a minha consciência, depois desse ósculo que recebeu, ela se libertou. Eu vivo outra situação hoje, ele diz a Humberto de Campos. E Humberto de Campos dita para nós esse diálogo que ele mantém com Judas Iscariotes depois de séculos e passa para esse livro, Crônicas de Além Túmulo. Aliás, nesse livro, ele não adotava ainda o nome de irmão X, que ele se impôs, porque ele sofreu um processo da família de Humberto de Campos, que desejava ter os direitos autorais dos livros psicografados por Humberto de Campos. Tanto que a editora manteve o nome de Humberto de Campos. Está aqui, ditada por Humberto de Campos. Mas porque ele, Chico, ganhou o processo. Mas só que daí para frente ele se impôs que não iria mais assinar Humberto de Campos, e sim Irmão X, os livros que passou a receber depois do processo, porque não desejou contrariar a família, não obstante houvera ganhado a causa. E nessa situação estava ali Judas, junto ao cronista, ao jornalista, ao escritor, Humberto de Campos. E ele diz para Humberto naquele instante: você vê que situação triste. Eu vendi o Cristo por 30 dinheiros, mas quantos o vendem nos dias de hoje por importância muito maiores, fazendo uso de seu nome? Quantos vendilhões não estão aí, fazendo uso do nome de Jesus, e para angariar ouro, para angariar tudo o que eles desejam? Mas eles sabem que estão errados, tenho certeza que eles sabem, só que eles não se suicidaram depois de terem vendido, não. Alguns já estão aqui, vivendo e sofrendo as consequências de seus erros impensados lá na face da terra. São esses vendilhões que nós vemos aí, que vendem o nome do Cristo. Isso já é, naturalmente, aquilo que estamos falando a respeito, do que estamos, desta crônica que está aqui nesse livro. É interessante, gente. Eu não sei se vocês já ouviram falar do mais famoso escritor italiano do século XX, Giovanni Papini. É o mais famoso. Consultem as obras que esse cidadão escreveu. Ele escreveu, segundo consta, no ano de 1925, por aí, 1930, a melhor biografia do Cristo. A melhor biografia do Cristo. Eu ainda estive olhando,
ainda se consegue comprar esse livro, muitas vezes usado. Foi traduzido, é claro, ele é escritor italiano, para a língua portuguesa. Mas ele escreveu também um outro livro, do qual fizemos alusão aqui quinta-feira, Testemunhas da Paixão. Um capítulo ali versa sobre toda a paixão do Cristo. Ele percorrendo esses locais ali, chegando até o Gólgota, que é 15 metros de altura. Quinta-feira passada, agora eu falei sobre isto. E ele escreveu um outro livro, vários livros, mas um outro que foi também aclamado pela crônica, porque Giovanni Papini era ateu manifesto. Não acreditava em nada, em absolutamente nada. Mas ao longo do tempo, ele mudou a sua maneira de pensar. E ele acabou por escrever um livro, O Diabo Também Se Salvará. Tal como Judas falou para Humberto de Campos, está aqui, ó. Está aqui. Que os vendilhões do nome de Jesus não se suicidam, estão aqui vivos entre nós até os dias de hoje. Essa página foi editada em 1935, como dissemos, por Humberto de Campos, para a pena psicográfica do nosso querido Chico. E os vendilhões continuam aí. Continuam. Mas é importante isto, que aquilo que eles dizem sobre pena eterna ainda, sobre a presença do demônio nas criaturas, é tudo tolice, gente. Deus não haveria de criar alguém que fosse capaz de contrariar as suas próprias leis. E a lei de Deus é a lei que salva todas as criaturas por Ele criadas, porque Ele é Pai. E como Pai, Ele ama todos os seus filhos. E todos, queiramos ou não, somos filhos deste Pai. E a Ele estamos destinados todos a chegar um dia. Longe, é claro, mas nos aproximando de sua bondade, do seu amor, de sua mansuetude, de seus atributos. Nós conquistaremos tudo isso. Disse Jesus: vós sois deuses, e tudo aquilo que eu faço, vós podeis fazer também. Então, despertemos em nós esse Deus que somos, através das mudanças das nossas atitudes, através da nossa moralização, do nosso comportamento cada vez mais condizente com os ensinos maravilhosos que o Senhor Jesus nos legou, porque esta é a nossa destinação. Não demoremos 15 séculos, como o nosso companheiro Judas demorou para ter sua consciência, tendo recebido um ósculo que o libertou daquilo que ele carregava nela, desde que ele fizera aquela atitude de vender o Cristo por 30 dinários. Não esperemos 1,5 milhão de anos, não. Vamos aproveitar a presente existência, que nós temos algo na mão que nenhuma outra criatura, profitente de qualquer religião, de qualquer conceito filosófico, tem, que é a doutrina espírita. O quanto dela recebemos, devolvamos através do amor que praticamos entre as criaturas com as quais convivemos. Muito obrigado.